Graça e paz. Feliz ano novo, primeiramente, para quem eu não falei. Que bom que vocês estão aqui, no primeiro culto do ano. E vamos louvar a Deus com alegria. Vamos nos colocar de pé. Quero ser como criança, te amar pelo que és, vou dar a inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me com teus braços de amor. Amém, irmãos. Tati, poderia fazer uma oração para nós, por favor? Pai, nós te damos graças, Senhor, porque podemos estar em tua casa, Pai, podemos estar louvando o teu nome, podemos estar te agradecendo e te louvando por tudo que és em nossa vida. Obrigado, Senhor, pela semana que o Senhor tem nos guardado, tem nos abençoado, a primeira semana do ano, Pai, e em tudo somos gratos a Ti. Abençoa, Pai, todos nós aqui nessa reunião, nesse congregar, aqueles que não puderam se chegar, que o Senhor esteja com eles também, e aqueles que também nos assistem, Pai, esteja abençoando a vida de cada um. Recebe, Senhor, o nosso louvor, porque em tudo somos gratos a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar.
estou cercado pelo medo. Tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para quem tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Irmão, durante o próximo louvor, quem trouxe o seu dízimo e ofertas, vamos dizimar e ofertar com alegria. Amém? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que encobre o rosto ante a ti, escondo o rosto para que vejam tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheça a ti, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor,
encobre o rosto ante a ti. Esconda o rosto para que veja tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais do Santo dos Santos. A fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Só tua graça me basta, e tua presença é meu prazer. Bom dia, amados, paz e graça. Vamos orar? Senhor nosso Deus e amado Pai, nós somos gratos a Ti pela Tua fidelidade nesse novo ano. Te louvamos, Senhor, e abençoamos todas as pessoas que tiveram o privilégio de estar contribuindo, entregando um pouquinho de tudo aquilo que Tu tem proporcionado na vida de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Tu nunca tem deixado faltar nada sobre nossa mesa, não tem deixado, Senhor, faltar saúde física para cada um de nós. Por mais que possamos ter momentos de aflições, nós entendemos que a Tua palavra nos manda ter bom ânimo, e esse bom ânimo faz com que a gente viva uma vida de vitória, que a nossa história seja renovada a cada dia, que a nossa história seja transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que a Tua graça, como nós acabamos de cantar, nos basta, ela o que faz com que nós possamos Te exaltar em todo tempo. Essa graça possa ser renovada a cada amanhecer. Muito obrigado, Pai, pela Tua fidelidade na vida desta igreja e na vida de cada família, pois eu oro em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, amados? Hoje, nosso primeiro domingo de culto presencial. É muito bom, é muito legal ter você aqui. Quando nós compreendemos que Jesus, Ele transforma a nossa história. Ele pode transformar tudo aquilo que você planejou para que seja conforme a vontade dEle. Nós sabemos que no dia a dia, no decorrer da nossa caminhada, passamos por aflições, passamos por tantas turbulências, mas sabemos quem está no controle da nossa vida. E nada é melhor do que no início de um novo ano, a gente ter esse tempo para agradecer. Agradecer a Deus pelo que Ele é. Indiferente de como eu estou vivendo hoje, como está a situação na minha vida, eu tenho um Deus que pode tudo além do que nós sonhamos, além do que nós imaginamos. E é esse Deus que trabalha lá naqueles momentos mais secretos da nossa vida. É esse Deus que nos transforma em todo o tempo, nos trazendo alegria, paz e nos trazendo realmente mansidão na caminhada de cada um. Que esse ano de 2023 você possa ser novamente uma bênção na presença do Pai. Que Ele possa, como Ele olhou para Noé e viu uma pessoa justa e por isso salvou toda a sua família, Ele possa olhar para você e achar graça da tua vida. Possa olhar para você e ver em você essa pessoa justa. E por causa de você, por causa do teu testemunho, Ele possa salvar toda a tua casa. É isso que nós precisamos viver no nosso dia a dia. As pessoas, elas olham para nós querendo ver algo diferente. Porque nós pregamos, nós ministramos, nós ensinamos que somos pessoas diferentes. Mas será que vivemos diferente dos demais? É aquilo que eu falo, nós não temos que estar separados, mas nós não podemos estar misturados.
Quando você vive essa vida, com certeza Deus vai transformar a tua caminhada. E é justamente nesta manhã, quero compartilhar com você lá no livro de Atos, no capítulo 1, versículos de 6 a 11, porque Jesus ele tem esse poder de transformar a sua história. Não sei qual foi os planos que você fez nesse final de ano que passamos, ou no início desse novo ano. Não sei quais são os teus projetos, mas Deus conhece o mais profundo do teu sentimento. Então a palavra de Deus ela vai nos fortalecer, nos trazer ânimo para que a gente possa enfrentar mais 365 dias, mais 360, né? 5 já se foram, 8 hoje, né? Que Deus possa continuar conosco. Palavra de Deus no livro de Atos, no capítulo 1, versículos de 6 a 11, fala assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vai restaurar o reino de Israel? E ele lhe respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isto, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, a uma nuvem o escondia da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente surgiu diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para os céus? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir. Pai, nós clamamos agora pelo entendimento da tua palavra. Que tu, Senhor, possa falar com cada um que está aqui no templo nesta manhã, com cada pessoa que está na sua casa assistindo esta live, que o teu Santo Espírito possa motivar cada coração, porque esse mesmo Deus, que naquele tempo eles viram subir ao céu, é o mesmo Deus que vai voltar para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo, esse povo escolhido por ti. Por isso, Senhor, usa o teu servo para celebrar essa ministração em nome de Jesus. Amém. Amados, muitas vezes nós percebemos ou não percebemos o tempo em que nós estamos vivendo. As coisas acontecem, o tempo vai passando, porque nós somos seres humanos, pessoas limitadas ao nosso tempo, ao nosso espaço. Nós temos programado o que nós queremos fazer no nosso dia a dia. Por isso, muitas vezes, nós colocamos em questões ou começamos a pensar assim: se eu soubesse. Se eu soubesse que seria dessa forma, eu tinha feito diferente. Quantas vezes você parou e se perguntou: se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, quando eu tinha 20 anos, eu teria feito tantas coisas diferentes? Ou quando eu tinha meus 15 anos de idade? Se eu soubesse, né? Ou, se eu pudesse voltar atrás. Mas a gente não pode mais voltar atrás. A pedra lançada, ou a flecha lançada e a palavra, ela jamais volta. Ela vai atingir um alvo. E nós, quando passamos no nosso dia a dia, nós não temos como voltar atrás. Mas a palavra de Deus, em Efésios 5,16, ela diz que as oportunidades que passou não voltam mais. Nós temos que aprender a viver o hoje, aproveitando esse tempo. Nós temos que viver o agora, porque o amanhã pertence totalmente a Deus. Eu sei que no início do ano a gente faz tantos planos, né? Tantos projetos, mas você parou no final do ano para analisar quantos daqueles projetos que você fez, quantos daqueles sonhos que você teve alcançaram o seu objetivo? Talvez muitas pessoas chegaram no final do ano frustrados porque não atingiram tudo aquilo que tinham programado. Amados, quando nós sonhamos os sonhos de Deus na nossa vida, é Ele que vai trabalhar. Não somos nós que vamos programar, mas é Deus que vai trabalhar em todo o tempo. É Ele que está engajado nessa caminhada com a gente. É Ele que nos chama para caminhar com Ele.
E muitas vezes nós achamos, eu tenho que convidar Deus para caminhar comigo. Mas é Ele que nos fez o primeiro convite. Ele falou para nós: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É Ele que nos chama, é Ele que nos convida para fazer parte como Ele, porque Ele nos criou. É como o pai, quando tem o seu filho pequeno, o pai vai ensinando o caminho, mas o pai não obriga o filho a caminhar naquele caminho, mas ele ensina, mostrando que as consequências do desvio da sua caminhada, dos desvios dos ensinamentos dos pais, trará muitas coisas ruins. Quantas pessoas, quantas famílias estão destruídas porque não tiveram uma base solidificada na palavra. E essa palavra, eu estou dizendo que é Cristo, porque Ele mesmo diz que Ele é a palavra, Ele é esta verdade. Quando nós temos a nossa família, a nossa casa, os nossos planos, os nossos projetos fixados no Senhor, nós vivemos muito melhor do que quando estamos firmados somente no nosso terreno ou no nosso território, achando que é a nossa força. Deus, Ele é o Senhor do tempo, Ele é atemporal. Nós não conseguimos medir o Deus eterno pelo tempo, porque Ele não está sujeito aos desígnios humanos. Ele é muito mais do que tudo isso que nós pensamos. Ele é o único que está acima de todas as épocas, todos os tempos, todos os limites, todas as divisões, todas as gerações de milênios e milênios. Não existe outro ser que está além do nosso Deus. E o meu desafio nesta manhã para você é que realmente Ele pode mudar a tua história. Basta você querer. E por isso que nós precisamos aprender a entender que Ele nos deixa algumas oportunidades para que a gente possa seguir, para que a nossa história seja uma história conduzida pela presença de Deus. Talvez você chegou nesse novo ano pensando: eu preciso mais uma chance. E sabe quem pode te proporcionar essa nova chance? Deus. Eu quero refletir com você Miqueias capítulo 7, versículo 9. A gente pode entender que Jesus, Ele transforma o ontem em nunca. O texto fala assim, Miqueias 7, 9. Por eu ter pecado contra o Senhor, suportarei a sua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz, contemplarei a sua justiça. Ou em outras palavras, ele fala, isso é o 19, 7:19, desculpa. Isto, de novo, terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e tirarás de todos os nossos pecados, mas nas profundezas do mar. Então o que ele vai? Lançar todos os nossos pecados, vai nos aliviar, Ele alivia o aflito. É esse o nosso Deus que nós cremos. A oportunidade perdida, o erro cometido, a palavra maldita, ou qualquer outro pecado que nós fizemos no passado, que muitas vezes nos assombra no futuro, Deus, Ele tem poder de restaurar a nossa vida. Ele tem esse poder, é Ele quem perdoa pecados. Não é o homem que perdoa pecados. O único que tem poder para perdoar pecados é Deus. Talvez você pense, eu vou conversar com o pastor, vou confessar os meus pecados para que ele me perdoe, para que me dê uma penitência e eu possa sentir esse alívio. A única coisa que a palavra de Deus ela diz, confesse os seus pecados uns para os outros, para que a gente possa orar por você, mas nós não podemos perdoar aquilo que não temos a capacidade. Mas o nosso Deus, Ele tem poder para perdoar os pecados, as nossas falhas. Quando a gente fala pecado, amados, é tudo aquilo que você desvia do foco de Deus, é pecado. Tudo aquilo que você sai do caminho é pecado. Muitas pessoas
tentam trazer uma dimensão para o pecado, né? Ah, se eu matei alguém, eu vou ter... o pecado é maior do que se eu soneguei impostos. Indiferente para Deus, todo pecado é pecado. Toda falha é pecado. Nós podemos ter consequências diferentes dos erros que nós praticamos. Aí sim, você matou alguém, você pode ir preso. Você sonegou, você pode ir preso, né? Você traiu tua esposa, você pode perder o teu casamento, né? Você jogou uma pedra no vidro do teu vizinho, você vai ter que pagar o vidro, mas não vai preso. Então são consequências diferentes que nós passamos, mas Deus, ele perdoa de uma forma total. Deus não tem um grande computador lá no céu, que ele vai, no dia que vocês tiverem um encontro com ele vai abrir, deixa eu ver a tua página aqui, né? Está na nuvem, né? Está armazenado na nuvem lá. Vamos puxar aqui para ver como é que foi o teu passado. A palavra de Deus diz que Deus apaga as nossas transgressões. Ele deleta quando você se arrepende. Ele não é como o homem, que ele, mas lembra aquilo que você, eu te perdoei, mas lembra aquilo que você me fez? Então não houve perdão. O perdão não é que ele gere esquecimento, mas ele faz com que aquilo não te incomode mais. Isso é perdão. As transgressões Deus apagou. Ele nos perdoou de uma forma total. Aí você pode viver de uma forma diferente. Então, amados, as oportunidades, Jesus é o único que ele pode mudar a nossa vida, apagando tudo isso. Lá em Isaías, no capítulo 43, no versículo 25, ele realmente fala sobre isso. Esse cuidado que ele tem de nós. Isaías 43, 25. Sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. É a palavra de Deus que está falando. Se Deus falou, nós temos que crer. Não temos que ficar com esse fardo do pecado sobre a nossa vida. Nós temos que entrar nesse novo ano tendo a certeza que Deus nos purificou da condenação eterna, nos trazendo uma vida e uma vida repleta nele. Quando você aprende a caminhar dessa forma, você aprende a ter um foco. Nós não podemos sair do foco que é Cristo, ou do alvo. Todos nós temos o alvo, e esse alvo é chegar, ao pleno conhecimento da verdade com Cristo. E esse pleno conhecimento, esse pleno entendimento, somente na eternidade que nós vamos ter. Por isso que nós caminhamos rumo ao alvo. O apóstolo Paulo falava isso, né? Prossigo para o alvo, do qual Deus tem me proposto. Esse ano, prosseguir para o alvo é caminhar com pés firmes. Quando a gente vê que Jesus realiza tudo isso nas nossas vidas, nós aprendemos a descansar. Se você lembrar lá no texto lá de João, no capítulo 4, né? Não precisa achar, Edson, mas só vou querer relembrar daquela mulher samaritana. A mulher samaritana, ela tinha um passado, né, muito complicado. Ela tinha tido muitas falhas. E quando ela chega naquele poço e Jesus oferece para ela água, aí ela se espanta. Como que um homem judeu vai falar com uma mulher galileia? E nem poderia falar. E ainda Jesus oferece água para ela beber. E Jesus fala para ela: olha, esse marido que você tem não é teu, e os outros 5 também não eram. Como que esse cara conhece a minha vida? Mas Jesus não estava julgando ela. Jesus estava trazendo uma palavra de vida eterna. Ele estava dizendo que ele conhecia o passado, mas ele poderia transformar o seu presente. É isso que Jesus faz com a gente. Ele conhece o nosso passado, e ele pode transformar o nosso futuro, porque ele conhece também o nosso futuro. Ele é o único que é o ontem, o hoje e eternamente. E ele falou com aquela mulher porque ele não quis trazer a dor as suas frustrações, mas ele quis trazer a luz da verdade, como ela estava vivendo. Talvez, quando você é confrontado com o pecado, muitas vezes nós ficamos bravos porque nós não aceitamos. Mas Jesus nos confronta para trazer salvação.
o passado daquela mulher foi perdoado, quando ela realmente abriu a oportunidade. Lá em João 8, também de 1 a 11, a mulher adúltera, quando Jesus questiona aquela mulher, ela estava sendo julgada pelas pessoas, ela seria apedrejada. Aí Jesus chega e entra naquele contexto e fala para aqueles homens que estavam ali: quem nunca pecou, que atira a primeira pedra. E abaixou a sua cabeça e continuou riscando no chão. Quando ele levantou os seus olhos, quem estava ali? Somente ele e a mulher. E ele falou para ela: vai e não peques mais. Nós, como seres humanos, parece que temos essa necessidade de ficar apontando o dedo para as pessoas, querendo ser juiz, julgando e dando ainda a condenação. Mas Jesus, ele vem para confrontar o pecado e trazer a verdade. Ele trouxe para aquela mulher, ela foi salva porque realmente aquelas pessoas que estavam ali não eram dignas de estar julgando a outra pessoa. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Lá em Lucas capítulo 13 também, você pode ler esses textos em casa, do 10 ao 17, Jesus fala sobre aquela mulher encurvada. Há mais de 18 anos aquela mulher estava, aquilo não era uma doença, mas era uma possessão. Satanás fez daquela mulher uma escrava, e ela andava corcunda, né? Ela não podia levantar a sua cabeça. Imagina a situação daquela mulher, ela estava aprisionada, sem poder olhar para frente, o seu olhar era fito no chão, e Jesus manda a gente levantar os olhos, olhar para Ele, e aquela mulher passou por toda essa dificuldade, mas Jesus chega e traz uma nova vida. Jesus expulsa aqueles demônios e traz uma vida nova para aquela mulher, porque ela estava no lugar certo. Talvez você tenha perdido muitas oportunidades porque você não está no lugar certo, porque você não tem buscado esse caminho certo. Quando nós nos convertemos a Cristo, o tempo da nossa ignorância, da nossa história é apagado. Nós vivemos uma vida totalmente diferente. Nós recebemos uma nova chance para recomeçar. É isso que Deus quer. Ele abre, Ele amplia nossas fronteiras e fala para você: vem comigo, eu te farei uma nova pessoa. Quando Ele chama os seus discípulos, Ele chama eles e diz: olha, larga tudo isso, larga as redes, pare de pescar. Pare de pescar, viu? Ele chama a gente e fala: eu te farei o quê? Pescador de homens, eu vou transformar a tua vida. Eu quero mudar, eu quero te dar uma nova chance. Mas nós, como seres humanos, nós temos muita facilidade de lembrar dos nossos defeitos, dos nossos problemas, dos nossos desafetos, das coisas erradas que fizemos. E as coisas boas parece que a gente esquece. Mas Jesus, Ele traz à tona. Ele traz a nossa essência, mostrando que você é uma nova criatura. Você é alguém novo. Por quê? Porque Jesus transforma o amanhã em agora. Romanos capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, né? Eu vou ler só a segunda parte aqui embaixo, que diz: o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. O Deus que vivifica os mortos, ou levanta os mortos, e chama à existência as coisas que não existem. Talvez aquele sonho distante, aquela possibilidade, aquele desejo, aquela expectativa que foi frustrada. Amados, não é pecado sonhar. Nós temos que sonhar, nós temos que ter sonhos, nós temos que planejar para que esses sonhos possam alcançar o objetivo do qual nós propomos. Nós temos que aprender a sonhar e pedir a direção de Deus. O nosso desejo nesse ano é alcançar aquilo que nós temos programado. A pessoa que não sonha, ela para de viver. Eu estava falando com uma pessoa e eu falei: olha, você precisava, né, o dia que você for trocar de carro, troca por um carro sedã, né? É muito mais prático, você tem família. E a pessoa fala para mim: não, porque no lugar que eu moro, carro sedã é muito grande, é muito fácil de bater.
né? E o hatch não é fácil de bater também? É fácil, né? Não, porque a mobilidade é muito mais prática. Tá bom. Parei de questionar, né? Porque parece que a pessoa fica presa naquilo. Mas você tem que... Eu falei até para ele, né? Eu disse, talvez aí seja dificuldade na direção do carro, né? Não no tamanho do carro. Mas a pessoa parece que... aquilo tá bom para mim, eu quero continuar daquele jeito. Mas Jesus, Ele quer transformar, Ele quer nos dar o melhor. Ele quer que você cresça, que você desenvolva. Mas muitas pessoas querem viver sempre mendigando, porque não tem um objetivo, não tem sonhos, não tem um projeto, não tem um propósito. Se você consegue, dê o primeiro passo, vai, coloque Deus na caminhada e vai em frente. Mas se Ele falar para você, pare agora, pare. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas não acreditam mais que podem alcançar seus objetivos porque perderam o amor. Amados, quando nós perdemos o amor, em qualquer situação, no teu trabalho, no teu dia a dia, né? Busque trazer isso à essência. A palavra de Deus diz que o amor jamais acabará, mas muitas vezes nós deixamos ele esfriar, porque não estamos motivando. É como no casamento, no relacionamento do dia a dia. Você no começo do namoro, você leva flores, você leva bombons, né? Tanto que eu fiquei diabético. Mas são coisas assim. E depois que você casa, você nunca lembra de levar uma flor para a esposa. Nem que seja uma flor, não vou dizer roubada, mas apanhada na frente da vizinha, né? Mas você perde a motivação. E você quer que a tua esposa esteja em casa te esperando, bonita, e você não se cuida mais. Você esqueceu de falar palavras amorosas para a tua esposa. Mas eu sou casada há 30 anos. Eu também sou mais de 30 anos. E ainda a gente não perde essa essência. Você não pode perder, você não pode deixar esfriar. Eu sei que aquela paixão, aquele fogo, aquele ardor do começo, isso pode diminuir com o passar do tempo. Mas o amor, ele tem que continuar vivo. E no teu trabalho, se você não ama aquilo que você faz, saia dele. Vá procurar alguma coisa que você possa realmente amar. Tem coisas que você trabalha, não é pelo que você recebe, mas é pelo amor que você tem. Aquilo te traz prazer. Amados, isso tem que trazer prazer na tua vida. Tem que trazer alegria. Como é bom quando você fala do amor de Deus para alguém e você vê aquela pessoa se arrependendo. Não tem preço que pague isso. Mas é o amor de você ver que aquela pessoa está indo para o céu com você. Então esse sonho distante, ele pode mudar. Lá em Salmos, no capítulo 37, versículos 23 e 24, né? Palavra de Deus. Salmos 37, 23 e 24. Para nós, Senhor. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. É isso que eu falo, tudo tem que estar em conformidade com a palavra. Se você está vivendo uma vida agradável aos olhos do Pai, lembra no começo que eu falei de Noé? Que Deus achou graça. Se você está vivendo essa vida com graça perante Deus, Ele vai transformar o teu caminho. A tua situação vai ser uma situação diferente. Jesus fez isso com várias pessoas. Jesus transformou pessoas que passavam por limitações. Lá em Marcos 5, não precisa disso. Marcos 5, de 25 até 44, nós encontramos aquela passagem da mulher com fluxo de sangue. Uma mulher que não poderia ter contato com ninguém, porque era uma mulher doente, uma mulher que era considerada impura perante a sociedade. Há mais de 18 anos ela sofrendo com essa luta também, e Jesus chega perante ela, e ela chega e toca somente na roupa de Jesus, e Jesus para perante a multidão e fala: quem me tocou? E os discípulos questionam ele: mestre, mas tu está sendo comprimido por todo mundo.
E Jesus fala, não, alguém me tocou, que de mim saiu virtude. Aquela mulher, ela precisava realizar aquele sonho. O sonho dela era ser curada. Ela precisava ser transformada. E ela chegou e tocou na pessoa certa. Você tem tocado nas vestes de Jesus? Mas pastor, como que eu vou tocar? Você pode tocar através da oração. Através da sua submissão sobre Deus. Você pode clamar e Ele vai te atender. A viúva de Naim, lembra daquele contexto que está lá em Lucas, no capítulo 7? Aquela mulher viúva. Tá? A mulher, quando era viúva, ela precisava arrumar um familiar do seu esposo para que ela pudesse continuar tendo como sobreviver, ou ter algum filho, homem, que pudesse sustentar. E aquela mulher viúva e perdeu seu filho. Imagine a dificuldade daquela mulher. Qual seria o seu futuro? Seria um futuro desastroso? Se ela não conseguisse um familiar para casar novamente, ou se ela teria que talvez até se prostituir, naquela época acontecia muito disso, ou viver uma vida de mendigância, porque não tinha quem pudesse sustentar. E Jesus vem com uma multidão e encontra aquela outra multidão que estava indo, aquele cortejo, aquela tristeza, e Jesus chega e toca naquele caixão e traz vida novamente àquele jovem. Ele não trouxe simplesmente vida àquele jovem, ele trouxe esperança para sua mãe, uma mulher que tinha perdido todas as esperanças dela, estavam naquele caixão. Jesus realizou o sonho daquela mulher, ela teve novamente seu filho. E é isso que Ele faz com a gente. Basta o tocar de Cristo. Quando a gente vê também lá em João 11, né, a situação de Lázaro, as suas irmãs mandam avisem Jesus que o seu amigo está muito doente. E Jesus não vai. Jesus demora mais 3 dias para chegar até onde elas estão. E quando ele chega, elas falam, mestre, já é tarde. O nosso irmão já está morto. E Jesus vai e traz novamente a vida. Amado, mesmo se os seus sonhos, os seus projetos possam estar mortos, Jesus pode trazer a vida novamente. Mas viva, clame a Ele, busque. Não sou eu que vou trazer a vida aos teus projetos. Não é nenhuma outra pessoa, é Jesus que pode realizar. Ele tem esse poder de agir, de efetuar na tua caminhada, mas você tem que clamar. Somente Jesus pode trazer o futuro para o presente, aquilo que você sonha tanto. Mas sonhe conforme a força que você busca. Não adianta você sonhar em grandes coisas se você não fazer o mínimo esforço. Deus nos ensina, vai ter com a formiga o preguiçoso, vai aprender com a formiga. A formiga trabalha o verão todo para no inverno poder descansar. E Jesus manda a gente aprender. Trabalhe, vai buscar. Não deixe no teu sofá lá e fique esperando, né, que Deus vai mandar uma oportunidade para você. Busque, caminhe, sonhe, tenha projetos. Mas eu sonho, né, em ter uma casa nova. Mas não trabalha. Tu acha que vai cair uma casa na tua cabeça? Do céu não vai cair. Você tem que fazer por onde, você tem que buscar. A palavra de Deus diz que do suor do teu rosto você viverá. Deus pode ampliar as tuas fronteiras, mas Ele não vai te dar nada de graça. Você tem que ter um relacionamento com Ele todo o tempo. Não deixe a tua força, né, se esgotar. Clame, renove todo o tempo. Nós nos alimentamos por quê? Porque precisamos revigorar a nossa força. E a oração, amados, a oração, a comunhão, o nosso relacionamento com Deus vai fazer com que nossa vida espiritual possa ser renovada a cada dia. Eu não sei o que você busca para 2023. Eu não sei qual é o teu projeto, quais são os teus propósitos, mas você tem colocado foco na pessoa de Cristo? Ou você tem colocado foco somente na tua força? Colocar em Cristo é ter fé.
Hebreus 11:1, ele fala sobre isso, ele fala sobre fé, e dizendo que fé é o que é? É a certeza daquilo que você não vê, mas você tem a convicção que vai receber. Isso é fé, é continuar caminhando, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Talvez hoje você possa não estar vendo aquilo que Deus tem para fazer na tua vida, mas você espera, você caminha, você busca, você persevera. Somente assim você será mais do que vencedor. A própria fé, ela tem poder para trazer o futuro para o presente. Porque até a fé é Deus quem nos concede. Porque nós somos fracos, somos frágeis, mas Deus, ele tem esse poder. Jesus, ele quer te dar uma nova chance em 2023. Porque para ele não existe essa divisão de tempo. Nós precisamos dessa divisão de tempo. Acabou 2022, as coisas velhas se passaram, 2023 tudo se fez novo, mas para Deus continua atemporal, porque Ele é além desse tempo do qual nós vivemos. Eu quero concluir dizendo lá em Hebreus capítulo 13, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Esse é o único que é imutável, ele não muda. Esse Deus não muda. As limitações nossas como seres humanos diante do tempo, diante do espaço, elas foram vencidas por Jesus lá na cruz do Calvário. Aquele véu que separava, ele não separa mais. E quando Jesus, no texto do início de Atos que nós lemos, quando Jesus ascendeu aos céus, ele enviou o Espírito Santo dele para nos marcar como a marca da promessa, que um dia ele voltaria para buscar o seu povo. E é através da força do Espírito Santo que nós podemos romper limites dos nossos sonhos. Os nossos sonhos podem ir além do que nós planejamos, mas é através de Jesus Cristo que nós vamos receber o perdão para os nossos pecados. E o nosso futuro está atrelado a esse perdão. O nosso futuro está atrelado à ressurreição de Cristo. Esse Deus vivo, esse Deus soberano. Se você quer mudar a tua história, comece hoje. Mas comece clamando. Se a história da sua vida ela se tornou talvez um rascunho rasurado, Deus pode mudar, porque Ele te inseriu nesse caminho. Eu sempre conto para as pessoas que eu tenho uma folha de papel na minha geladeira lá em casa, né? Toda riscada, com várias cores. E as pessoas muitas vezes me pedem, por que aquele papel riscado, né? E eu falo que aquilo é uma obra-prima, porque foi minha netinha com 2 anos que fez o desenho para o vô. Aí as pessoas, tá, mas que efeito vai fazer isso? Eu sempre digo, olha, talvez para você não faça nenhum, mas para mim, para minha neta, ela vai achar aquilo muito importante, porque ela vai ver o valor que o vô deu por aquilo que ela fez, e ela vai se sentir inserida na vida do vô. É o que Deus fez por nós. Mesmo que você pareça um rascunho, mesmo que teus projetos não passem de um borrão na tua geladeira, mas se Deus estiver nesse negócio, Ele pode transformar aquilo numa obra-prima, porque Ele te escolheu para você viver uma vida diferente. Continue clamando, continue buscando, que os planos de Deus jamais vão morrer. A história que Deus tem preparado para você em 2023, ela vai continuar viva, se você continuar com esse amor, se você continuar com essa alegria. Não deixe a frustração, não deixe as pessoas, não deixe as situações roubar a alegria de Deus na tua vida, porque Deus é maior do que tudo isso, do que tudo que você planejou. Deus é maior. Viva esse 2023, viva esse mês de janeiro como fosse o último mês da tua vida, porque você não sabe o teu amanhã.
Quem dera que Deus nos dê uma longevidade de vida. No dia do Natal faleceu uma tia minha com 95 anos. Ela, quando nasceu, ela tinha a língua grudada, né? E naquela época, 95 anos atrás, não tinha uma medicina como nós temos hoje. E ela foi criada como uma pessoa boba, né? Porque tinha a língua grudada, ela não conseguia se expressar e nunca casou, nunca teve um relacionamento. E o meu pai e minha mãe que cuidavam dela. E há 6 anos atrás meu pai faleceu, há 3 anos a minha mãe, e depois agora o meu irmão que ficou cuidando dela. E ela nos ajudou muito como família, quando as crianças eram pequenas, tudo, né? E ela faleceu agora com 95 anos de idade. Mas eu imagino como foi a vida dela. Nunca teve um filho. Aí as pessoas brincam, por isso, né? Nunca casou, não teve problema, né? Que viveu tanto tempo, nunca teve filhos, viveu tanto tempo, né? Mas eu imagino que ela podia ter vivido também, né? Tanto tempo tendo família, tendo filhos, mas ela morreu sem ter quem cuidar, a não ser os sobrinhos. Como é triste você chegar ao final da caminhada assim. Então, quando a gente entende, o pai do irmão Sadi também faleceu nesse período, com 92 anos, né? 89, né? 89 anos. E teve família, teve filhos. O irmão Sadi enchendo a cabeça dele lá e sobreviveu todo esse tempo, né? Que bom, né? Então a gente não pode dizer que Deus não está no controle de tudo. Tudo está no controle de Deus. Até as nossas frustrações. Deus cuida da gente nesse tempo. Então clame. Lembre que Ele sempre está no controle. Irmãos, o louvor vem. Nós vamos orar mais uma vez. Depois nós vamos participar do momento da ceia, para que você possa estar celebrando esse momento com alegria, lembrando que Deus é quem está no controle da nossa história. Tudo que você planejou, tudo que você sonhou, coloque Deus como prioridade nesse momento. Senhor nosso Deus e amado Pai, nesta manhã, Senhor, é uma manhã de gratidão, uma manhã de louvor, uma manhã de adoração a Ti. Te agradecemos por tudo que Tu és na nossa caminhada, pela Tua misericórdia, pelo privilégio que temos de viver esse tempo com o Senhor. Eu oro, Senhor, agradecendo pela vida de cada um que está aqui nesse tempo, nesta manhã, pelas pessoas que estão nos assistindo através da live, ou que vão assistir futuramente. Eu peço, Senhor, que essa palavra possa ter ido ao encontro de cada coração. Eu sei, Senhor, que Tu és o Deus do tempo. E essa semente que foi plantada hoje, no dia 8 de janeiro de 2023, se ela for bem cuidada, for regada, ela pode dar frutos, e frutos em abundância. Porque a árvore que não é frutífera, ela é cortada, ela é lançada fora. E nós queremos ser árvores frutíferas em 2023. Queremos produzir conforme a Tua vontade, porque és Tu que cuida dessa árvore, é Tu que tem todo o projeto dela. Então, Senhor, abençoe cada um de nós. Eu oro também pelas pessoas que talvez estejam enfermas nesta manhã. Eu oro para que Tu traga restauração física. Aquelas pessoas que estão enfermas emocionalmente, que Tu traga restauração emocional. Aquelas pessoas, Senhor, que estão enfermas nos seus relacionamentos, traz novamente aquele amor, aquela alegria, aquele ardor, que essas pessoas possam entender que cada dia que passa é um dia a mais que Deus tem colocado na nossa caminhada. Por isso, Senhor, traz paz, renova alegria, renova amor, o entusiasmo, mas principalmente renova a nossa fé em todo esse tempo. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados, a palavra de Deus, lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele dá algumas orientações para a gente poder celebrar a ceia do Senhor. No versículo 28 ele diz, para que o homem examine a si mesmo,
Então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe para a sua própria condenação. Por que ele fala isso? Por que Jesus nos orienta dessa forma? Jesus estava junto com seus discípulos e quando celebrou a última ceia, ele sabia que entre eles havia um traidor. Ele sabia quem era o traidor, que era Judas, mas mesmo assim ele participou junto. Por isso que a palavra de Deus fala: examine-se a si mesmo. Se você hoje está se achando um traidor perante Deus, se hoje você não está em conformidade com a palavra, peça perdão. Ore e confesse os seus pecados a Deus, para que você possa participar dignamente. Todos nós falhamos no nosso dia a dia. Falhamos em pensamentos, em intenções, em atitudes, e muitas vezes em práticas. Mas a palavra de Deus nos mostra que Deus é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados. Se você quer participar desse cerimonial, desse momento, nós temos o pão e o suco. Eles não vão se transformar no corpo nem no sangue de Cristo, mas eles trazem a nossa essência, a memória do preço que Jesus pagou por cada um de nós lá naquela cruz. E isso você tem que pensar e dizer: será que valeu a pena? Será que valeu a pena mesmo ele ter pago esse preço por mim? Por tudo que eu faço e ainda pratico? Por uma pessoa descrente da forma que eu sou? Porque quando você não vive em conformidade com Cristo, você não é uma pessoa que crê na palavra de Deus. Você pode ser até convencido por ela, mas você não crê. Aquele que crê, ele nega tudo e segue Cristo. Ele abre mão dos maiores desejos do seu coração para viver a vontade de Cristo na sua vida. O desejo do nosso coração é enganoso, mas a vontade de Deus é soberana. Se você está vivendo dessa forma, crendo, vivendo em conformidade, se você realmente é um filho de Deus, as pessoas têm o costume de dizer: todos nós somos filhos. Não, isso é mentira. João 1,11, faz favor, Edson. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Próximo. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhe o direito de se tornarem filhos de Deus. Todos somos criação, criaturas de Deus. Todos somos criados por Ele. Mas filho, somente aqueles que creram e vivem em conformidade com Ele. Esse é filho. Esse tem direito de participar das festas do Pai. Então, enquanto nós vamos cantar, fale com Deus, ore, peça para Ele: como eu estou, Pai? Como eu estou perante Ti? Será que realmente eu estou tendo atitude de filhos? Não que o filho não falhe, o filho falha. Mas o filho, quando é repreendido pelo pai, ele se arrepende, ele pede perdão. Mas aquela pessoa que não faz parte da família, ele ignora os conselhos do pai. Então agora, enquanto eles cantam uma primeira estrofe dessa música, fale com Deus. Depois eu vou chamar a Tati e a Tânia, né? Os dois têm, para distribuir para nós aqui. Nós temos o pão e o suco, para que a gente possa participar todo mundo junto. Então, olha enquanto eles cantam a primeira estrofe.
mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. E nos lava dos pecados e nos traz restauração, dada além do sangue, dada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus, dada além do sangue, dada além do sangue de Jesus. Palavra de Deus, 1 Coríntios 11, no versículo 23, o apóstolo Paulo diz: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão, tendo dado graças, partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberem em memória de mim. Então, quando nós participamos da ceia, quando nós comemos o pão e quando nós bebemos o cálice, nós estamos dizendo para Deus: Pai, Tu está vivo em nós. Tu está vivo, porque Tu está presente com a gente neste momento, não nos elementos. Jesus não está presente no pão nem no suco, mas Ele está presente, vivo em nós, porque Ele ressuscitou. E a palavra de Deus diz: aonde estiverem dois ou mais reunidos em meu nome, eu estarei. Então Ele está com a gente aqui. Como é bom a gente poder participar da festa com o dono da festa junto. Você já foi em alguma festa e deu um problema e o dono da festa não estava? É frustrante, né? Ou em um aniversário, o aniversariante não pode estar presente, mas quando ele está presente, renova a alegria, porque ele está ansioso recebendo todos. E nós estamos aqui porque Deus se faz presente em nós. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero abençoar este pão, este suco. Abençoando, Senhor, esses elementos aqui, estou dizendo que Tu está vivo juntamente conosco. E vamos participar, porque é uma ordem Sua, quando se reunirem, nós estamos reunidos em Teu nome, para celebrar esta comunhão em Teu tempo. E essa alegria que nos faz revigorar as nossas forças a cada amanhecer. É na força do Espírito Santo de Deus que temos esse livre acesso com o Pai. Não precisamos de intercessor, somente clamarmos, porque Deus está presente na nossa vida. Por isso, Pai, queremos celebrar com alegria esse ato tão especial. É um ato verdadeiro, é um ato fiel, porque Deus se faz presente. Pois eu oro abençoando todos em nome de Jesus. Amém. Podemos participar do pão? Da mesma forma do suco? Vou pedir para a Paty recolher os cálices, por favor. Enquanto nós cantamos mais uma estrofe dessa música, que Deus possa te dar uma semana repleta de alegria, que esse ano de 2023 possa ser melhor do que 2022. Eu posso dizer que 2022 foi um ano muito bom, principalmente para nós, para a nossa família. Tivemos dificuldades sim,
Mas o que nós guardamos é que Deus se fez presente nos 365 dias. Então, com Cristo, as dificuldades são passageiras e nós somos mais do que vencedores. Que esse ano você consiga também caminhar dessa forma. Que Deus faça resplandecer o brilho dele na tua vida e na tua caminhada. Lembrando que nós temos o nosso almoço comunitário. Vocês todos são convidados para participar com a gente. Que Deus abençoe cada um. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Que nos dá